E no vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre uma das principais dúvidas que surgem na cabeça dos pacientes assim que eles descobrem que precisam ser submetidos a um tratamento cirúrgico, que é, Dr. Ulisses, quais são as complicações que podem acontecer no meu procedimento? Quer saber um pouco mais? Então vem com a gente. Sejam bem-vindos a mais um Dr. Ulisses Responde, o nosso quadro onde a gente responde as perguntas que nós recebemos lá no Instagram, no nossa caixinha de perguntas, no @doutor.ulissesaguiar e também aqui no nosso YouTube. Aqui a gente aproveita esse espaço para pegar as perguntas mais interessantes e que a gente quer dar um pouco mais de explicação. Então, quer ter a sua pergunta respondida? Não deixa de participar. E agora vamos à pergunta que nos fizeram lá no Instagram. Doutor Ulisses, preciso fazer uma cirurgia para um tumor cerebral, mas tenho muito medo, pois tenho medo das complicações que podem acontecer. Quais são as possíveis complicações? Bom, gente, é lógico que aqui nós estamos vendo uma paciente que está apreensiva para descobrir quais são as complicações que ela pode ter relacionadas à cirurgia para um tumor cerebral. Mas aqui eu vou conversar com vocês de uma forma que mesmo se você for operar não só a cabeça, mas a coluna, ou se você for operar a barriga, perna, enfim, se você for operar qualquer parte do seu corpo, esse vídeo vai servir para você. E basicamente nós separamos as complicações cirúrgicas que podem acontecer em dois tipos. O primeiro nós chamamos de inerentes ao procedimento cirúrgico, que são aquelas que podem acontecer pelo simples fato de você estar sendo submetido a uma cirurgia. E o segundo tipo de complicação cirúrgica que nós podemos ter são aquelas que nós chamamos de complicações cirúrgicas por fatores de risco individuais. E como o próprio nome diz, elas são dependentes da pessoa em si. E até o final do vídeo eu vou falar para vocês como nós cirurgiões fazemos para eliminar ao máximo os riscos relacionados a uma cirurgia. Então assiste até o final e se você ainda não deixou seu like, não esquece de dar um tapinha aqui no like e também de seguir a gente aqui no YouTube. Bom, então eu vou começar primeiro falando sobre quais são as complicações que nós chamamos de inerentes ao procedimento cirúrgico, que são aquelas que podem acontecer pelo simples fato de você estar sendo operado. Então os dois principais representantes das complicações inerentes são a hemorragia e também as infecções. Enfim, gente, você há de convir, você vai ser submetido a uma cirurgia, vai ter corte, vai precisar, ter a manipulação dos tecidos que estão onde você precisa ser operado, e isso causa hemorragia. Lógico que pode ser em menor grau ou em maior grau, enfim, mas nós sempre temos a perda sanguínea durante um procedimento cirúrgico. Até cirurgia espiritual, minha gente, às vezes perde sangue, você acha que cirurgia com a gente cortando ali não vai? Então, as hemorragias são os principais riscos cirúrgicos que nós temos. Lógico que sabendo disso, nós já entramos com todos os cuidados, já entramos com os cautérios. E o segundo tipo de complicação inerente, que é quase que universal para todas as cirurgias, são as temidas infecções. Enfim, gente, nós vamos cortar, nós vamos costurar, nós vamos manipular. E o nosso ar, ele não é estéreo. É lógico que quando a gente está operando o paciente, a gente está totalmente estéreo. A gente usa luva estéreo, capote estéreo, o material é todo estéreo, mas o ar não é estéreo. Então, por vezes, algumas bactérias podem ir até o local da ferida que a gente está operando e infeccionar. E essas duas complicações, gente, tanto as hemorragias quanto as infecções, elas podem acontecer em qualquer tipo de procedimento cirúrgico. Ou seja, podem acontecer desde uma cirurgia cerebral até uma cirurgia na coluna, até mesmo quando você opera uma unha encravada. Portanto, são condições que acontecem independente do tipo de procedimento. É lógico que uma cirurgia no cérebro, uma cirurgia que você está mexendo numa artéria, por exemplo, as cirurgias vasculares, a chance de você ter uma hemorragia é muito maior do que numa unha encravada. Assim como, gente, uma infecção numa unha encravada é muito maior do que você ter uma infecção no cérebro. Por quê? Porque, enfim, porque o cérebro a gente fecha tudo bonitinho e a unha ela fica meio que exposta para o ar mesmo depois da cirurgia. Mas o mais importante que eu quero que vocês entendam é que existem algumas complicações que elas acontecem pelo simples fato de operarmos o paciente. E agora nós vamos conversar sobre as complicações cirúrgicas que o paciente pode ter e que são dependentes do indivíduo.
E quando eu digo dependente do indivíduo, será que eu estou dizendo que é culpa sua? Claro que não, né, gente? Mas é por isso que nós, médicos, quando vamos submeter um paciente a uma cirurgia, nós precisamos não avaliar apenas a doença, mas sim o paciente como um todo. Porque questões como idade, se esse paciente é diabético, se ele é hipertenso, se ele tem um problema renal, um problema de fígado, tudo isso é muito importante nós levarmos em conta na hora de saber se esse paciente tem uma maior chance de ter alguma outra complicação ou não. Por exemplo, nós sabemos que pacientes diabéticos podem ter uma cicatrização muito mais difícil do que pacientes que não são diabéticos. Também você há de convir comigo que quando a gente opera pacientes mais jovens, a recuperação é muito mais pronta do que de um paciente com mais idade. Então, por isso que a gente nunca pode ficar comparando a cirurgia de um coleguinha com a de outro coleguinha, porque nós somos seres humanos completamente diferentes. E é por isso que é tão importante o cirurgião estar atento não só à sua doença, mas a tudo que envolve a sua pessoa. Doutor Ulisses, meu Deus, eu tenho uma doença grave, eu sou diabético, eu sou hipertenso, eu tenho um monte de coisa. Será que eu vou sobreviver? Gente, é super comum os pacientes entrarem em desespero quando eles sabem que vão ter que fazer uma cirurgia e que os riscos são maiores para o caso dele. Mas a verdade é que fiquem calmos, porque há esperança. É lógico que uma das principais funções nossas como cirurgião é observarmos a doença que o paciente está apresentando, sabermos a técnica e também mitigarmos ao máximo o risco cirúrgico. A gente nunca consegue eliminar por completo o risco, mas a gente consegue reduzir ele até uma proporção que seja extremamente segura de nós fazermos a cirurgia. Então, por exemplo, nos casos onde nós temos as complicações que são inerentes ao procedimento. Nós, como médicos, temos a obrigação de solicitarmos tudo o que seja necessário para fazermos a cirurgia com toda segurança. Só para vocês terem uma ideia, gente, eu, como neurocirurgião, não é qualquer hospital que consegue fazer uma neurocirurgia. Então, por esse motivo, tudo começa, no meu caso, escolhendo um hospital que possa dar o bom suporte ao tratamento do paciente, assim como solicitar todos os mecanismos e todos os aparelhos que eu necessito para mitigar ao máximo qualquer risco de hemorragia, de sangramento ou de sequela neurológica. Então, por isso que é tão importante quanto a escolher o médico, é escolher também o hospital que você vai ser submetido e também os aparelhos que serão utilizados. Agora, e no caso das complicações que são dependentes do paciente? O que nós, como médicos, podemos fazer antes da cirurgia? Muito simples. O primeiro passo que nós temos é saber se o paciente está compensado das doenças de base dele ou não. Por exemplo, se o paciente é diabético, se ele é hipertenso, primeira coisa que a gente tem que fazer antes de pensar em operar esse paciente, colocar ele na mesa cirúrgica, é justamente compensar ele. Portanto, se a diabetes está descontrolada, controlar a diabetes. Se a pressão está alta, a gente tem que controlar a pressão. Tanto, gente, que se o paciente tiver ou com a diabetes ruim ou com a pressão aumentada, pouco antes lá de entrar na mesa cirúrgica, a gente às vezes precisa suspender a cirurgia. Porque quanto mais compensado, quanto melhor for o estado clínico desse paciente para fazer a cirurgia, melhor é o resultado cirúrgico. E é por isso que é tão importante nós examinarmos o paciente, conversarmos com o paciente e pedirmos ajuda para outras especialidades, caso seja necessário. Eu sempre brinco, gente, que para uma cirurgia dar certo, nós precisamos que vários fatores em conjunto aconteçam para que nós possamos ter o resultado positivo. Então, o recado aqui é: você não precisa ter medo dos riscos cirúrgicos, você precisa conhecer para você estar ciente do que pode ou não acontecer com o seu procedimento, mas o mais importante é que nós possamos mitigar ao máximo todo e qualquer risco relacionado ou à cirurgia ou ao próprio indivíduo. Eu realmente espero que esse vídeo possa ter te ajudado
e acalmado seu coração caso você seja o paciente que vai ser submetido à cirurgia. Se ficou alguma dúvida, se surgiu alguma dúvida, se você ficou curioso de perguntar alguma coisa a mais, deixa aqui nos nossos comentários. Vai que você ganha um vídeo. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Não esquece de deixar seu like, viu? Um beijo e até o nosso próximo vídeo.